Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que a imprensa continua, a mídia continua repercutindo esse confronto entre Bahia e Flamengo no domingo, né? E dessa vez agora eles trouxeram os correspondentes da Europa, falando que analisam mais perto os times da Europa. E eles disseram coisas interessantes ali, que o Bayern não é esse time intransponível, né? E também falaram nas questões das falhas do Bayern. O Bayern não é mais aquele time que era há tempos atrás aí que metia medo. E falaram coisas interessantes. Não vou dar spoiler não, fica comigo aí no vídeo que vocês vão ver. Ficou muito interessante o vídeo, tá? Verifica se você tá inscrito no canal, deixa esse likezinho aí pra me ajudar aqui, clica no botão hypar e os créditos vai estar na descrição. Bora lá pro vídeo, que aqui é sem enrolação. Do Bayern de Munique. Não é um time intransponível. Não é um Bayern de Munique de 2020. Aquele rolo compressor que, mesmo que se sofresse lá atrás, ele ia meter 5, 6 gols no seu adversário. O Bayern de Munique tem suas fraquezas, especialmente a questão da linha alta, da forma como se comporta dentro de campo, correndo certos riscos. O Flamengo vai ter que entender como vai explorar. O Bayern é, para mim, o favorito, tem um favoritismo claro, mas há possibilidades, não é um jogo em que você já pode dar como favas contadas. Eu também acho que é por aí, assim. Normalmente, quando o Bayern chega no Mundial, ele chega porque ele ganhou a Champions. Esse time, por mais que tenha jogado bem contra a Inter, tenha dado luta contra a Inter, é um time bem pior do que os Bayerns vencedores, né? O Quesada falou aí, esse último que venceu a Liga dos Campeões 5 anos atrás. Teve muita dificuldade para passar contra o Celtic, teve que ir para uma pré-Champions, porque tomou na última rodada um 3-0 do Feyenoord, na Liga dos Campeões. Caiu para o Leverkusen no jogo da Pokal, porque o Neuer foi expulso com 15 minutos, porque o Neuer teve que sair para jogar de zagueiro, porque a defesa estava tão alta e o Bayern vinha sofrendo tanto com isso no início da temporada, que o goleiro saiu de líbero, sem tempo de bola, o Neuer também já mais velho e tal. Tem sofrido nas Copas nos últimos anos, né, o Bayern? No campeonato alemão teve vários e vários jogos que adversários, assim, de uma gama bem mais baixa, ou empataram, roubaram um pontinho aqui e ali, ou foi 3-2 apertado, 4-3 em alguns jogos, assim, um time que sofreu. Perdeu do Bochum, né? Chegou a perder do Bochum, em casa. O Bochum ganhou deles e do Dortmund também, né? Bochum rebaixado ganhou de 2 do G4. E eu acho que a postura do Flamengo pode ser parecida com a do jogo contra o Chelsea, tá? Porque dá para disputar a posse de bola com esse Bayern, dá para tentar atrair esse Bayern e ainda tentar aproveitar algo que o Chelsea não tem, que o Bayern tem, que é uma fragilidade possível, uma vulnerabilidade que é a linha alta. Se o Flamengo tiver num dia como o Botafogo esteve contra o PSG, num dia que o próprio Flamengo esteve contra o Chelsea, o Bayern é melhor do que o Chelsea, e esse Bayern deve ser melhor do que aquele PSG, imagino, o Flamengo tem chance sim, cara. Assim, eu entendo a tristeza de ver o Bayern pelo caminho, eu também estaria triste se eu fosse rubro-negro, mas eu sinto que é possível, eu sinto que é factível e, cara, no fim das contas está na Copa do Mundo de Clubes. Em algum momento viria um bicho-papão, chega cedo, mas chega no momento em que o Flamengo pode sim olhar no olho do Bayern. Só acho, tenho só um ponto para jogar bola para você, Otávio. E eu tô vendo muita gente discutir o seguinte: o Flamengo precisa ser Flamengo, precisa manter a identidade do Flamengo, e o Felipe Luiz não vai mexer na identidade do Flamengo para jogar contra quem quer que apareça no caminho. Eu concordo que o Flamengo precisa ter suas ideias de jogo, mas há que pensar em adaptações. Não dá para você jogar com os laterais lá em cima quando você tem Olise de um lado e Coman do outro. Não dá para você não se adaptar a um time que é mais forte que o seu. E também, essas adaptações precisam ser feitas para explorar exatamente as debilidades que o Bayern de Munique apresenta. Eu não vejo futebol assim, eu tenho o meu estilo, eu só jogo dessa forma. O melhor estilo é você também saber jogar de outras formas consoante a determinados adversários, entendeu? Isso não é demérito nenhum. O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain se adaptando. O Chelsea é outra coisa. O Chelsea, eu acho que o Flamengo é até mais time que o Chelsea. Então não dá para você usar tanta régua para um lado, tanta régua para o outro dessa forma. Tem que neutralizar também os pontos fortes do adversário, né? E assim, fala-se aqui no Brasil
tá? Eu vou trazer um pouco da sensação do que o torcedor do Flamengo tem. Óbvio que, pelas circunstâncias, um quê de frustração, né? Com esse enfrentamento com o Bayern nas oitavas de final. O Flamengo meio que já foi pro Mundial preparado para isso, porque se desenhava o Bayern nas oitavas, só que com o Flamengo passando em segundo, né? Aí o Flamengo vence o Chelsea, vence bem, jogando bem como foi, e ainda assim vai ter que encarar o Bayern. Então fica pelas circunstâncias, o quê de frustração. O resultado de ontem, eu achei mentiroso, né? Esse Mundial de Clubes tem alguns resultados mentirosos. O Flamengo, amassou o LAFC. O LA conseguiu um empate porque fez um gol ali no finalzinho. O Boanga é bom jogador e tal. E o Flamengo depois conseguiu o empate lá com o Alassian, que é uma boa notícia pro Flamengo desse Mundial de Clubes. E eu acho que é um resultado que não mostra muita coisa assim, não. O que a galera tá discutindo aqui é a possibilidade de ter um outro time titular contra o Bayern. E sem o Arrascaeta como titular. Poderia entrar o Plata, que é um jogador de mais velocidade, de mais físico e tal. Pro Flamengo não abdicar de jogar da sua maneira, tá? Que era isso que você tava falando agora, ô Quesada. Mas ter, talvez, um estilo de jogo ali, uma forma de responder ao time do Bayern, né? Que também poupou na última partida e deve vir com os caras mais frescos e tal. Então é pensar no jogo que vai ser jogado, né? Mas aí seria Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata. Plata e Bruno Henrique. Plata e Bruno Henrique como referência. Eu acho que jogar atrás, segurar e contra-atacar pode ser uma boa, mas eu também acho que apertar lá na frente, marcar lá em cima, não deixar o Bayern sair, que os passes sejam quebrados. Se o Bayern não estiver bem fisicamente, dá para impedir que o Bayern saia, e o Bayern não gosta também de se defender, o time gosta de ter a bola. Então, se estiver bem encaixado, como esteve contra o Chelsea, que o Flamengo não deixou o Chelsea sair jogando, que marcou lá em cima, talvez dê para jogar. É a questão de ter poucos enfrentamentos, né? É bom, essa discussão é muito boa, porque a gente está falando de um brasileiro, será que joga de igual para igual ou não com o Bayern? A última vez que aconteceu isso, o André Rizek entrou para a história. Mas... Coragem. Até pouco tempo, a gente não tinha nenhuma dúvida que era pendurar 11 caras na trave, que nada aconteça durante muitos minutos e que, por favor, tenha um escanteio para alguma coisa acontecer lá na frente. A tática, até antes desse Mundial, a gente imaginava que era só essa. E o Mundial está mostrando que, quem sabe, por que não morder o Bayern lá em cima, recuperar a bola deles, porque já deu certo contra o Chelsea. Eu não sei nem se é lá em cima, viu? Eu acho que é na zona ali intermédia onde o Bayern tem o Kimmich. Porque se quebrar o passe do Kimmich, você já tira metade do que o Bayern consegue fazer de rotação de bola, ou passe de verticalidade, ou aquelas bolas cruzadas na área para achar o jogador vindo de trás. O Kimmich é fundamental. Então, eu tenho certeza também, né? Porque em alguns momentos o bloco baixo pode ser bom para tirar a defesa do Bayern, né? Para você conseguir criar o espaço, que é uma lentidão correndo de costas. Eu sei que o Tá chega e melhora um pouco nesse aspecto, mas ainda assim, se conseguir espetar o Bruno Henrique, se conseguir espetar o Luiz Araújo, é um caminho muito interessante para o Flamengo. Não é o tempo todo, porque acho que o tempo todo lá atrás não funciona. Mas tendo essa variação, há caminhos. E é isso que o Marcelo falou, a gente vê esses caminhos. A questão é que esse vai ser o jogo mais duro. Acho que esse jogo é mais duro do que o Botafogo PSG. Não porque o Bayern é tão bom contra o PSG, é porque é um jogo de mata-mata, e o Bayern vai muito provavelmente com outra postura e com todos os titulares, coisa que o PSG não começou. Eu sei que terminou, mas não começou o jogo contra o Botafogo. É um jogo de mata, né? E o Zidane já avisou, estáis avisados. Acho que os europeus não vão mais ser surpreendidos que existem outros times bons por aí. Muito bem, tá aí então o Felipe Luiz falando sobre o jogo de ontem, não tinha muito o que dizer, né? Jogou com o time reserva e tal, quase tudo reserva. Bom negócio, o Wallace, o menino, né? Fez gol de novo, o cara que fez gols ao lado do Igor Jesus entre os brasileiros nesse Mundial, foi mais um gol dele, mas empatou e tudo mais. Com um monte de bola na trave, Vessa. 3 ou 4, né? Bolas na trave. Acho até que criou para fazer o gol. O Los Angeles, era até legal ver na TV, assim, claramente eles montaram a linha de 5 e uma linha de 4, ficou até bonito de ver, assim,
a linha de 5 montadinha deles, então era bem difícil entrar. É meio mal entrar em linha de 5 assim quando ela está bem sincronizada. Mas sinceramente o Flamengo fez um jogo protocolar. A derrota seria um negócio muito ruim por esse povo todo que estava na arquibancada, assim, sabe? Eu acho que a arquibancada estava completamente cheia ali de torcedores do Flamengo, né? Eu não via nem muito turista, nada. E eu acho que nessa hora, não perder... saiu atrás, apenas aquela última imagem de um gol, a torcida podendo comemorar um gol, para mim foi um negócio bacana. Eu sei que tem um outro pode estar frustrado por não conseguir vencer, mas para quem só estava completando uma tabela, para quem estava respirando alguns jogadores, eu achei ok, sem nenhum desespero, sem nada. Empatou com o time americano, cara, estava classificado, entrou com o time reserva. Para mim foi tudo dentro de um prognóstico. Eu só acho que se fosse a derrota, principalmente por essas pessoas que partiram de várias partes do mundo, várias partes dos Estados Unidos, indo até lá, eu acho que seria bem ruim para essas pessoas. Enfim, claro, para o torcedor que estava assistindo aqui em casa no Brasil também. Mas eu achei uma partida ok do Flamengo, cumpriu muito bem seu papel na primeira fase, aí, sendo bem sincero. É isso aí, nação. Isso aí foi mais um vídeo aqui no canal. E em relação ao vídeo anterior, né? A primeira parte do vídeo, esse lance de que o Flamengo, nenhum time brasileiro passou tanto sufoco, etc e tal. Eu acho que eles esqueceram do Flamengo e Liverpool, né? O Flamengo e Liverpool não tomou esse sufoco todo. O Flamengo tava com 80 jogos na Cuca, no Lobo. E o Liverpool estava no meio do primeiro semestre da temporada, né? Quer dizer, estava com muito mais pulmão, muito mais vigor. E o Liverpool suou e chegou aí para a prorrogação. Foi um jogo de uma bola que um dos zagueiros do Flamengo, não me recordo se foi o Rodrigo Caio ou o Pablo Mari, errou o carrinho e sobrou pro Firmino e ele acabou fazendo o gol, ficando cara a cara com o Diego Alves. Então, é esse lance aí de também que é o suprassumo, entendeu? Não foi isso que eles quiseram dizer, obviamente, mas que o Flamengo tem chance sim, é como eles falaram ali, e explorar os defeitos do adversário. É claro que também temos defeitos e podemos errar, mas que faça um jogo perfeito, né? E tomara que a gente passe do Bayern e que venha o adversário do PSG, ou também vai ser um jogo interessante, tá? PSG e o time do Messi lá, porque o Messi tá meio mordido com o PSG, né? Mas é isso aí, tá? Os créditos vai estar na descrição, verifica se você tá inscrito no canal, deixa esse likezinho aí pra me dar essa ajuda, valeu? Clica no botão hypar e eu vou nessa. Grande abraço a todos, valeu, falou e fui!